Graças a Deus que sempre nos dá vitória por meio do homem chamado Jesus, Senhor e Salvador. É nesta convicção, por meio desta convicção, somente por esta convicção que vos declaro nesta oportunidade que Jesus é Senhor e Salvador de nossas vidas. Também desejo a paz de Jesus Cristo a todos vocês, que ela reine em sua vida, em sua casa, em sua família, e que a alegria do Espírito, que vem a partir desta paz, ela resplandeça o vosso semblante. Neste primeiro vídeo deste canal que estou criando, chamado As Testemunhas de Jesus, Mártir, para trazer algumas mensagens para meditação e edificação da vossa vida. E neste vídeo eu quero falar do capítulo 5 de Marcos, de um evento conhecido, de um evento pregado, de um evento que aconteceu nas páginas da Bíblia, um livro é a palavra de Deus e também reconhecido como um livro histórico. Então, foi fatos que aconteceram. Eu quero só elucidar este fato e uma verdade dentro desse texto de Marcos, capítulo 5. Preste bem atenção no que eu vou te dizer antes de lermos. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus, vou repetir, Deus, por meio de Jesus Cristo, tem um propósito para a sua vida. Talvez vocês devem estar pensando, mas irmão Tiago, a enfermidade me assola. Deus tem um propósito. Tiago, desemprego, já faz 2 anos, 3 anos que estou desempregado e nada. Deus tem um propósito. Tiago, as coisas não dão certo em minha vida. Tudo que eu faço, tudo que eu sonho, tudo que eu projeto, não dão certo. Deus tem um propósito. Tiago, está acontecendo tanta calamidade. É as barragens se rompendo. É as mortes no Rio de Janeiro. Chuvas. Tempestades. Feminicídio em todo lugar. Ademais de tudo isso, Deus tem um propósito em sua vida. E esse propósito, ele não falha. Este propósito, ele se cumpre. Porque os propósitos de Deus em sua vida, eles não falham. Porque toda vez que Jesus falava, toda vez que Jesus ensinava, tudo que Jesus escolhia ou resolvia fazer ou decretar, era visando lá na frente. Porque ele tem, continua tendo esta ciência de conhecer as coisas antecipadamente. Então, tudo que acontece na nossa vida nos surpreende a Deus. Ele já sabe. E Deus sabe até quem vai ser salvo e aqueles que vão se perder por conta própria nesse caminho. Então, se Ele sabe, então todas as coisas estão debaixo do seu propósito. Deus está no controle de todo o propósito debaixo dos céus. Em Romanos, ele diz assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Então, o que você está passando, meu irmão, o que você está passando, minha irmã, é um propósito estabelecido por Deus. Isso é maravilhoso. Isso é muito claro, essa passagem que eu vou citar para vocês. Preste muita atenção. Em Marcos capítulo 5, no versículo 12, olha o que está escrito.
12. E todos aqueles demônios lhe rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus permitiu. Agora, vamos para o versículo 17. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E, entrando Jesus no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que agora estava liberto, que o deixasse estar com ele, que deixasse segui-lo, que deixasse servi-lo, que deixasse ter experiências com ele, que deixasse ser o seu servo. Diz o 19. Jesus, porém, não permitiu. Ora, se formos pensar nesses dois textos, nós vamos ficar espantados com a reação de Jesus. Na primeira parte em que eu li, quem faz o pedido são os demônios. Vamos fazer um contexto muito rápido. Jesus ele chegou em Decápolis. 2 vezes Jesus esteve em Decápolis. A primeira vez é esse evento em que ele desce. Decápolis é uma região de 10 cidades. E nessa feita, ele desce em Gadara, que é uma cidade marítima, onde tinha portos. E ele desce nessa cidade marítima, e acontece que vem de encontro ele 2 endemoniados. O texto aqui relata de 1, mas são 2. E esse demoniado, ele se prostra, e os demônios que estão dentro dele começam a conversar, dialogar com Jesus. E Jesus não tem conversa, Jesus queria expulsá-los, sai deles. E quando Jesus insistia nisso, eles pegaram e fizeram o seguinte clamor a Jesus: não nos mande para o abismo. Abismo, se nós vemos nos originais, abismo quer dizer lugar de prisão. Você vê lá em Apocalipse que esse abismo vai ser aberto. E esses demônios vão para esse abismo, para essa prisão dos demônios, onde eles são reservados para a ira de Deus. Então eles não nos mandam para o abismo. E eles viram, nos mande para aquelas manadas de porcos. Diz o texto que eles pediram a Jesus. E aí isso espanta a gente, porque diz o texto que Jesus permitiu. E a minha primeira pergunta, na qual eu estarei desenvolvendo esta pequena mensagem, é: qual o propósito? Qual é o propósito de Jesus ter concedido um pedido a demônios? Por quê? Se eles não fossem mandados para o abismo e eles fossem para a mata dos porcos, os porcos iriam morrer e eles estariam libertos. E continuariam nessas regiões de Decápolis atormentando e destruindo as pessoas. E uma legião, como o próprio demônio disse, você leia o texto, ele disse que era uma legião, e legião eram muitos. Aproximadamente aí 6.000. Não é um número exato, mas aproximadamente 6.000. E aí, isso me espanta, porque Jesus permitiu, e eles foram para os porcos morreram e eles ficaram libertos naquela região. E de contrapartida, agora vem uma pessoa que foi liberta desses demônios, diz o texto que ele estava em perfeito juízo, assentado com Jesus e vestido. E aí os moradores daquela região, porque perderam, tiveram prejuízo dos porcos, que os porcos foram lançados no mar e morreram, começaram a falar para Jesus: sai dessa terra. Em outras palavras, nós convidamos você a sair. E aí, Jesus estava saindo, diz o texto que Jesus, entrando no barco, o homem que era endemoniado, que agora estava em perfeito juízo, chegou para Jesus e falou assim: Jesus, deixa eu ir com você. Permita que eu vá com você. Permita que eu seja um servo seu. Permita que eu ande contigo, aprenda contigo, viva contigo e me torne um dos seus discípulos. E aí isso espanta a gente, porque Jesus diz: não.
Às vezes a gente não entende as respostas de Deus para a nossa vida. Às vezes a gente fica tão angustiado, tão tristes porque recebemos um não. Porque recebemos uma não permissão. Às vezes nós ficamos tão frustrados com as respostas de Deus, principalmente aquelas que dizem não. 2 vezes, como eu disse no começo, 2 vezes Jesus foi em Decápolis. Essa foi a primeira vez. A segunda vez que você vê em Marcos, um pouquinho mais para frente, é no capítulo 7, em que Jesus vai a Tiro e Sidom, e lá uma mulher começa a rogar, insistindo, cura minha filha, cura minha filha, cura minha filha. E ele diz assim, não, é melhor, eu tenho que servir, né, aos filhos, o pão aos filhos. E ela, com toda a fé, diz assim, mas até os cachorrinhos vivem das migalhas dos filhos. E aquela fé constrangeu Jesus e Jesus concedeu o pedido para ela. E aí Jesus desceu de Tiro e Sidom e foi novamente, essa segunda vez, foi novamente para as regiões de Decápolis. E é interessante, né, dentro daquela pergunta que disse, por que Deus concedeu o pedido aos demônios? E eles ficaram libertos? E não concedeu um pedido que, na minha opinião, seria um pedido razoável, um pedido bom, um pedido maravilhoso, seguir a Jesus. Enquanto outros estavam negando, ele queria seguir. Mas Jesus, ele via na frente. Nós vemos as coisas temporais, momentos. A gente não tem esse poder de ver antecipadamente. Nós conhecemos o agora, o hoje, este minuto. Amanhã pertence somente a Deus e cada dia o seu mal. E Jesus falou para aquele homem assim, não, você não vai comigo, você vai ficar. E diz o texto, se você ler um pouquinho, no 19 mesmo, ele diz assim para o homem, você vai ficar, mas vai para a tua casa, para os teus parentes, e anuncia-lhes quão grandes coisas fez o Senhor, e como teve misericórdia de ti. E diz o texto que ele foi e começou a anunciar em Decápolis, nas 10 cidades, quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilhavam. Aqui está a maravilha, o propósito de Deus, que todos, aquele homem começou a contar, viram a sua transformação e começaram a ouvir da sua boca aquilo que ele não ouvia. Então esse homem foi libertado para começar a libertar. E se você vê no capítulo 7, quando Jesus vai a segunda vez para lá e pisa nos territórios de Decápolis, nessa primeira vez só apareceu os demônios se prostraram de Jesus. Mas dessa segunda vez, diz o texto de capítulo 7, que veio uma multidão. Começavam a trazer seus enfermos, começaram a trazer os seus cegos, começaram a trazer os seus endemoniados para que Jesus os libertasse, os curasse. E eu pergunto para você, mas quem disse em Decápolis que Jesus podia fazer todas essas coisas? Esse homem que não pronuncia o seu nome, mas foi tocado por Jesus, esse mesmo homem começou a fazer o que Jesus pediu. Embora nós não entendamos o propósito de Deus com clareza, com visão antecipação, nós precisamos obedecer a sua voz, obedecer a sua palavra. E quando nós fazemos isso, nós começamos lá para frente, começamos a entender os propósitos de Deus em nossa vida. A segunda multiplicação de pães aconteceu nessa segunda vez que Jesus foi lá. Haviam, diz o texto, que 4.000, vai no capítulo 8 de Marcos, haviam 4.000 homens, fora as mulheres e as crianças. E eles assentaram, ficaram 3 dias com Jesus. 4.000. E quem trouxe essas 4.000 almas, mais de 4.000 almas aos pés de Jesus? Foi esse homem que um dia foi tocado. Talvez essa pessoa seja você. Jesus te tocou. Você não entende os propósitos. Você não entende o que você está passando. Mas Ele te tocou para algo glorioso. Algo maravilhoso. Algo surpreendente. E os demônios, Thiago? O que aconteceram com os demônios? Mais quase 6.000. Cadê eles?
Penso eu que esses demônios, que outrora tinham a sua casa, a sua habitação dentro desse homem, imagine esses demônios encontrando esse homem que agora estava liberto na sua frente. Ah, meu Deus. Aleluia. Deus permitiu que os demônios, Deus o permitiu, deu a permissão para os demônios continuar lá, para verem o que ele fez neste homem e o que ele ainda ia fazer através deste homem. Imagine esses demônios confrontando este homem. E este homem na autoridade de Jesus, na autoridade que foi lhe concedido a anunciar as maravilhas de Deus. Esses demônios não ficaram por perto. Esses demônios corriam. Esses demônios presenciaram. Aleluia. O poder de Jesus sobre o mal. Porque o diabo, ele veio para destruir. Mas Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E isso é para a vergonha do nosso inimigo que já está derrotado. O que eu falei no começo, eu vou repetir agora. Através desse texto, por meio desta palavra, receba. Deus tem um propósito em sua vida. De novo, Deus, por meio de Jesus Cristo, tem um propósito magnífico em sua vida. Basta obedecer o que Ele já te pediu para fazer. Basta permanecer naquilo que Ele pediu para você fazer. E você vai entender. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus venha derramar paz e alegria na sua casa. Que todas essas dúvidas se tornem incerteza. Que todas essas aflições se tornem em alegria e convicção. Que Deus abençoe. Que a paz do Senhor reine em vossas vidas. Amém. Obrigado.